O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando ela está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Querido filho, filha de Deus, celebramos do altar da Igreja São Pedro, em Santana do Piauí, a nossa missa do 17º domingo do tempo comum, quando também celebramos a festa de Senhora Santana, copadroeira aqui do nosso município de Santana, juntamente com o seu esposo, São Joaquim. Eles são os avós do menino Jesus, os pais de Nossa Senhora, Maria Santíssima. E quando encerramos este festejo tão tradicional nas terras de Santana do Piauí, feito de uma maneira diferente. Este ano, ainda vivendo o isolamento social, muitas ruas, as principais ruas, ajudados por pastorais, grupos de nossa igreja, reuniram-se em suas ruas, cada família em sua casa, e da calçada de sua casa, quando dava às 19 horas, rezavam novena e o terço em honra à Senhora Santana. Portanto, com esta missa, nós também encerramos este festejo da Senhora Santana. E antes de iniciar a reflexão da palavra, precisamos pensar na importância de Senhora Santana e de São Joaquim, porque ao celebrarmos também os dois, nós celebramos a ação de Deus na vida do ser humano. Aquilo que parece tão impossível, para Deus não há a impossibilidade. Deus torna o impossível ser capaz de ser possível. É o que acontece. Ana significa graça. Joaquim significa Deus fortalece, né? Deus prepara, ou a preparação de Deus, ou a fortaleza de Deus. É mais ou menos isso o significado do nome dos dois. E como no próprio nome dessas duas personagens, nós encontramos o que os seus nomes significam.
porque os dois já eram idosos, estéreis, não podiam ter filhos, e foi preciso a graça de Deus, como o nome de Ana significa. A graça de que eles queriam muito ter um filho. Um casal que não tinha filho era o fim da sua prole, não conseguir gerar uma descendência. Era como se fosse o término de tudo. Nós lembramos a promessa de Deus para o ser humano. E um casal que não conseguia ter filhos, sobretudo naquele tempo, era terrível. Era um sinal não apenas da infertilidade física, mas também era como se fossem amaldiçoados. Alguma coisa fizeram, alguém de sua família fez, então como se fosse a marca do castigo de Deus. Imagine a mãe que tem um sonho de ter um filho, não poder ter, e ainda mais achar que estava castigada por Deus. Era assim que se pensava naquele tempo. Então Ana, graça de Deus, ela reza bastante a Deus. O próprio Joaquim, se você estudar, você não vai encontrar essa história, por exemplo, nos evangelhos que estão na Bíblia. Tem o evangelho do proto-Tiago, o proto-evangelho de São Tiago, que nos traz muita coisa sobre a infância de Jesus, além da tradição viva da nossa igreja. Porque a nossa igreja católica, ela se baseia, diferentemente dos nossos irmãos protestantes, que usam o princípio sola Bíblia, somente a Bíblia, nós usamos um tripé fundamental para alicerçar nossa fé. Nós temos a Bíblia, nós temos a tradição da igreja e nós temos o magistério, que nos ajuda a compreender o mistério que vivemos, para não sermos o povo de um livro só, fechados num dogmatismo fundamentalista. Então o proto-evangelho de São Tiago nos ilumina. Diz que uma vez mesmo o próprio São Joaquim se retirou para um lugar deserto, onde ele fez sacrifícios, jejuns, e ele foi na convicção de que suas preces seriam atendidas. Ele não foi duvidando, eu vou fazer isso para ver se Deus vai, não. Diz que ele foi na convicção de que suas preces seriam atendidas por Deus. De fato, graças à fé desses dois, o impossível acontece. E aí vem Nossa Senhora. Como é bonita essa história. E é muito importante as lições preciosas que a Bíblia nos ensina, porque quando a gente vê sempre o casal, Ana e Joaquim, sobretudo a imagem de Senhora Santana, quantas comunidades celebram Nossa Senhora Santana. Antigamente eu ia muito para a cidade de Pio XII, no Maranhão, lá também hoje está em festa, as missas também, do mesmo jeito daqui, só transmitidas. Uma multidão que acompanhava. E todas as imagens que eu conheço são representadas pela imagem de Senhora Santana, ensinando Maria, que ainda é criança, uma adolescente, uma criança, sendo ensinada. Ou seja, aquilo que os pais passam para os filhos. É muito importante a imagem de Senhora Santana ensinando sua filha. Para a gente também pensar, o que é que os pais hoje andam ensinando para os seus filhos? Hoje também é o dia dos avós. O que é que os avós andam ensinando para os seus netos? Porque a gente vê cada coisa, minha gente. Hoje a família não tem mais aquela preocupação de se sentar. Olha, a pessoa reclama, a igreja está fechada. E por que no domingo, na hora da missa, não reúne a família diante da maneira como pode? Tem gente que consegue botar na tela do televisor, tem gente que é na tela do notebook, do computador ou do celular, que é só a maneira da família se reunir para escutar a palavra de Deus, para celebrar a Eucaristia. Ainda que se diga não é a mesma coisa, padre, depende da maneira como cada um vai participar da missa. Se você sentar, aí um conversa sobre a vizinha, o outro conversa sobre o que vai fazer amanhã. Aí perde o sentido. Mas se você senta com a família diante, como se estivesse na igreja mesmo, e se coloca diante do altar, a hora de colocar a mão no coração, de bater palmo, de erguer os braços, de rezar,
com certeza essa missa vai entrar na sua vida. Esses dias mesmo, andando com um carro de som em algumas comunidades, não pude ir a todas, algumas pessoas me paravam e algumas falavam de alguns momentos importantes que sentiram durante alguma das missas. Às vezes quando o padre ergueu a hóstia consagrada, o próprio Jesus no altar, a pessoa se sentiu tocada, outra sentiu alguma coisa diferente, porque se colocou no espírito do que estava sendo celebrado. O que é que estamos ensinando para a nossa juventude? Hoje em dia a gente precisa pensar muito nisso. Hoje nós temos jovens em que os pais, com medo de fazer seus filhos sofrer, dão tudo que os filhos querem. E os meninos de hoje crescem sem, entre aspas, saber o que é um não. Hoje a menina pega um celular que comprou, está com um mês, porque apareceu um novo, as amigas estão usando, ela pega o celular, joga na parede e quebra de propósito, para que o pai e a mãe dêem um novo celular. E ele vai lá e dá, cede às pressões. Às vezes você encontra famílias que não conseguem ir para frente para bancar uma situação, parecer que tem riqueza quando não tem. A gente precisa então viver a fé no Senhor. A gente precisa celebrar isso, ensinar aquilo que os nossos antepassados sofreram. Aí tem mãe e pai que diz assim: eu não vou deixar meu filho para sofrer o que eu sofri. Olha, o sofrimento faz parte da vida, faz parte para o crescimento. Senhora Santana sofreu, São Joaquim sofreram. E eles eram um casal que passavam as lições preciosas para sua filha Maria. Inclusive até na maneira como viviam a partilha. É do proto-evangelho de Santiago que diz, por exemplo, que esse casal, embora fosse um casal humilde, pobre, simples, mas era um casal cheio de fé, temente a Deus. Era um casal que, do pouco recurso que eles tinham, eles partilhavam de 3 maneiras. Eles dividiam os bens de 3 maneiras. A primeira parte era a sobrevivência da família, era viver. A segunda parte eram os seus dízimos. A segunda parte eles davam para Deus através do altar santo, quando levavam para o santuário suas ajudas para o altar. E a terceira parte ajudavam os pobres em suas necessidades, as viúvas, os órfãos, os necessitados. Apesar de ser um casal humilde, retinham para si uma parte, uma segunda parte para ajudar a igreja de Deus, a obra do Senhor, e uma terceira parte para ajudar os necessitados. Foi lá em Santana a primeira vez, aliás, em Pio XII, do Maranhão, que é a primeira vez que eu li sobre isso, sobre a história um pouco de Senhora Santana e de São Joaquim, na maneira como eles partilhavam o que eles tinham, a sua vivência. Eram modelos de um casal dizimista mesmo, para valer. Outra coisa, irmão e irmã, o que a gente aprende com eles é isso que está bem aqui contido na segunda leitura. Nós estamos acompanhando nos últimos domingos a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 8, que de fato é uma verdadeira exegese, uma verdadeira conjunto de lições preciosas sobre a ação do Espírito Santo. Essa frase aqui está no meu coração, quando Paulo diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Guarde essa frase no seu coração. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? É porque é uma coisa preciosa que a gente tem que guardar, sobretudo quando a gente estiver passando por dificuldades, por momentos. Você que está passando por esse tempo de dificuldade, não sei se você está no emprego, porque muita gente ficou desempregada com esta pandemia. Muitas pessoas também estão passando por problemas emocionais e psíquicos. Pessoas estão se desequilibrando emocionalmente, preocupadas em não adoecer fisicamente da Covid-19, estão adoecendo na mente, no coração, na alma. E é preciso lembrar dessa frase, que você está nas mãos de Deus, e tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não é somente uma frase de efeito. Eu pessoalmente experimentei
este pensamento de Paulo na minha vida. Eu lembro que um certo tempo da minha vida, eu passei por uma dificuldade enorme, um problema enorme, e Padre Adalto morava lá em Roma, né, estudando, e ele me disse por telefone esta frase. Eu lembro que na hora eu pensei comigo, para ele tá bom, tá lá em Roma estudando, mas para mim que está passando por esse momento aqui, essa frase, não sei. Em todo caso, eu rezei aquela frase. E 2 anos depois daquilo que ele me disse, 2 anos depois, justamente no período de julho, final de julho, eu lia na igreja, numa missa, essa frase. E a situação é totalmente inversa. Eu vivi um momento de alegria, para dizer que esse pensamento de Paulo é para dar a você, meu irmão, em teus sofrimentos, em tuas dores, em tuas lágrimas, essa consolação do Espírito Santo. Que você, se você ama a Deus de verdade, se você é uma pessoa do bem, não tenha medo deste momento de pandemia, não tenha medo quando você passar por uma dificuldade, crê verdadeiramente que você vai passar por isso. Você está nas mãos de Deus. Este momento difícil vai passar para que o momento de felicidade chegue na tua vida. Porque você está nas mãos de Deus. Acredite, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se você pudesse, coloque, bem assim em cima do teto da sua cama, quando você acordar, olhar para essa frase. Coloque na sua Bíblia, no seu livro, coloque como uma moldura no seu quarto, na parede de sua casa. E com esse pensamento de Paulo, ajude outras pessoas a atravessarem este momento difícil. É muito importante realmente crer nessa palavra de Paulo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E eu também convido você, meu irmão, a nos deixar levar pelas parábolas aqui de Mateus de hoje. Já faz 15 dias que ele vem contando essas parábolas. No domingo que antecedeu este último, ele começa com a história do semeador, o semeador que saiu a semear. Domingo passado ele nos contou 3, não sei se você lembra, a parábola do joio e do trigo, a parábola da semente de mostarda e também a do fermento na massa. Hoje ele tem mais 3 parábolas, 3 histórias. São as histórias das parábolas para falar do reino dos céus. O reino dos céus aí ele diz. Hoje ele coloca, é como aquele homem que encontrou um tesouro no campo. É como aquele outro que era um comprador de pérolas e encontrou uma pérola preciosa. Ou como aqueles homens que jogaram as redes ao mar. E aqui é muito importante a gente pensar nesse sentido aqui. O homem que encontrou um tesouro no campo. O outro que encontrou uma pérola preciosa. O outro encontrou sem querer. A ação de Deus às vezes é assim. Deus entra na nossa vida, nos transforma. Deus está caminhando conosco. O que as 2 parábolas têm em comum é que esses homens foram capazes de fazer de um tudo para adquirir aquilo que eles buscavam. O homem vendeu todos os bens e comprou aquele campo. Naquele tempo as pessoas escondiam tesouros dentro de certos recipientes no meio do campo, com medo que ladrões, assaltantes viessem à casa. No nosso Nordeste nós temos muitas histórias sobre as tal das botijas, ou botijas, porque se escondia correntes de ouro, medalhas, moedas de ouro dentro, de certos recipientes, se escondia às vezes dentro de casa, às vezes perto, para que quando passassem pessoas más, não encontrassem e não roubassem. Às vezes com o tempo as pessoas até esqueciam. E por isso aparecem histórias, que diz que a alma aparece para mostrar onde é que está. Era uma maneira como o nosso povo falava, para você entender o que eram, porque que tinha esse tesouro escondido no campo. A pérola preciosa também era algo muito importante. Aquele homem tinha um olho treinado para ver o que era uma pérola preciosa. E eles fizeram tudo para conseguir aquilo. A grande lição das 2 parábolas é dizer: meu irmão e minha irmã, o reino dos céus é isso. Ele é um tesouro, ele é uma pérola. O que é que nós estamos deixando de lado? Quais os recursos, as forças que a gente está usando para poder conquistar
está o reino dos céus? Será que o reino de Deus para você é de fato um tesouro? Você, quando vê ou falar do reino dos céus, os seus olhos se enchem de encanto para viver este reino dos céus? Será que para você as coisas de Deus, a obra do Senhor, é como a pérola preciosa? Porque se nós não colocarmos isso na nossa maneira de sentir, de viver, de agir, a gente não vai entender essas parábolas que Jesus contou para nós. Hoje em dia, sobretudo, quando a gente precisa de discernimento para compreender bem as coisas. E aqui a gente entra no pensamento de Ana e Joaquim, que tiveram discernimento para pedir o que eles queriam. Mesmo que parecia impossível, se tornou possível o sonho de ter uma filha. Depois, como teve também o próprio Salomão nessa história, quando Deus diz assim: peça o que você quiser e eu vou te dar. Talvez qualquer um de nós pediria o quê? Riquezas, dominar os inimigos, poder. Não, ele só pediu uma coisa que é muito importante também nós pedirmos: discernimento. A sabedoria necessária para saber fazer as coisas certas, discernir o bem do mal, para poder cuidar bem do povo, administrar bem para o povo. E por isso que Deus deu a ele muito mais do que isso. Deu poder, deu sabedoria, porque ele pediu não para si. Eu lembro que meus professores no estudo bíblico sempre disseram que é o que também nós devemos pedir. Quem sonhasse assim, que os nossos políticos, nossos administradores, pedissem a Deus sempre esse discernimento para cuidar bem do povo. E nesse sentido, eu até recomendo a você que está me ouvindo e escutando, que nessa semana procure no canal no YouTube o Arcanjo no Ar, a homilia do padre Júlio Lancelot. Você vai ver como ele faz um discernimento incrível sobre essa parte aqui. Como é importante os nossos políticos, os nossos administradores pedirem a Deus discernimento para saber administrar, principalmente para os que mais precisam. Mas não é somente eles. Um pai, uma mãe de família precisa. Até como termina a história, saber tirar, as coisas boas, novas e velhas, para ensinar seus filhos. Com certeza, Santa Ana, São Joaquim, sabiam tirar as boas coisas do seu coração para ensinar Nossa Senhora. E como nós vivemos um tempo em que gerações precisam ser ensinadas, ter tempo para o ensinamento, que os mais jovens aprendam a escutar os idosos. Eu sei que às vezes a gente é tão corrido, é tão atribulado. Aí o que é que acontece? Um dia o vovô morre, a vovó morre, a mãe morre, o pai morre, e a gente chora o leite derramado. Às vezes a gente perde tanto tempo nas praças, no WhatsApp, batendo papo com os amiguinhos, vendo coisas de pessoas que nem nos conhecem e nem nos valorizam. E a gente perde o tempo necessário de viver experiências incríveis com aqueles que realmente nos amam. Eu falo isso porque hoje faz 10 anos da morte da minha mãe, Conceição. E quem perdeu um ente querido sabe o que é isso. Então você não precisa perder quem você ama para saber valorizar, aprender as lições, como a imagem de Senhora Santana e Maria Santíssima, a menina Maria ali aos pés de sua mãe, Senhora Santana, aprendendo as lições da vida. Façamos isso antes que seja tarde, porque um dia a rede da vida, como mostra a última parábola, a rede da vida será tomada de volta para o barco. E os anjos de Deus vão separar os bons dos maus. Um dia chega o fim da pesca. Nós seremos jogados de volta aí ao mar ou seremos levados para Deus? Como será? A vida tem grandes lições para nos ensinar. Que Santana e São Joaquim ajude os avós de hoje, os pais e mães de hoje,
a terem sabedoria, discernimento e, mais do que isso, garra, coragem, força de vontade para ensinar nossa juventude, nós de hoje. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, muitas vezes a gente sabe, a gente tem um discernimento, sabe o certo do errado, mas quantos pais não abrem a boca, às vezes com certo temor dos filhos, dos netos? Porque se eu disser, ele vai brigar. Que brigue! Porque é preciso, por meio das, como diz, a gente costuma dizer, com medo de por meio de um porque não disse um grito, perdeu uma boiada. É preciso, então, pedir a Deus esta luz. Que a Senhora Santana, que São Joaquim, ajude a mim e a você a termos um discernimento daqui em diante, a sempre decidir pelo que é certo em favor da vida, da família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Erga a tua mão direita assim, coloca a outra mão no coração. Você que está na sua casa, fica de pé. Professe a nossa